A nossa geração tá com uma cara diferente. O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças, o cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade, agora uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais, o cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho, hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo tá mudando. O mundo tá ficando cada vez mais Hive. Hive, bem-vindo ao novo. Bom dia! Bom dia, bom dia, turma. Bom dia, bom dia. Cadê o café? Bom dia, café. Saúde, saúde. O pessoal tá com água, alguns com café, outros sem nada. Vida sem café é uma vida vazia. Bruno Marrone já diria, vida vazia. Então tomem café. Tudo bem com vocês, meus amores? Que bom estar aqui com vocês em mais um Conexão Hive, mais uma manhã maravilhinda. Bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui quem tá falando bom dia. Quem são os educadinhos que estão me dando bom dia aqui no meu chat? Fátima, bom dia. Keila, bom dia. Daisy, bom dia. Anne, bom dia. Carmen, bom dia. Marcinha, bom dia. Anne, bom dia de novo. Valdice, bom dia. Pri, bom dia. Lídia, bom dia. Regina, bom dia. Luciana, bom dia. Maria, bom dia. Miriam, bom dia. Miriam, bom dia. Márcia, bom dia. Regina, bom dia. Existem controvérsias. O quê? O que que é? Da vida vazia? Tô brincando. Diretamente de Bonito, Regina. Seja muito bem-vinda. Andréa, querida. Dagmar, Sandra. Let's go, babies! Vamos embora, vamos para nossa conexão Hive. Não se esqueçam que logo em seguida as meninas assumem o comando para 30 minutos de action. Certo? Vamos lá. Gente, hoje o meu tema aqui é como conectar visão e propósito no nosso dia a dia, nas nossas vendas, né? Na Hive de maneira geral. E acreditem, tá? É, Quem vende com visão, com propósito, quem é nutrido pela visão e pelo propósito vai muito mais longe. Isso pode parecer uma balela de coaching, isso pode parecer uma historinha de motivação matinal, né? Mas é a verdade. Nesses meus quase 15 anos de história, treinando pessoas e ajudando pessoas a saírem lá de baixo para poder crescer dentro desse mercado das vendas diretas, da saúde, do bem-estar, é uma coisa assim inquestionável. Quem vai longe é aquela pessoa que tem um propósito extremamente definido e uma visão clara, tá? Então assim, eu começo essa nossa manhã te perguntando, te provocando, para que você possa refletir, né? Você faz raiva por quê? O propósito é o nosso porquê. Por que que você resolveu se cadastrar, se afiliar à Hive, começar a vender os produtos, participar desses nossos encontros aqui, se envolver, engajar na nossa comunidade? Qual o seu propósito? Por quê? O que que você está fazendo aqui, Benê? O que que você está fazendo aqui? O que que você quer com isso aqui? Você tem isso muito claro na sua cabeça? Ou não? Ou você está aqui meio que de passagem, para ganhar algum dinheiro? É importantíssimo que você tenha clareza do seu propósito, do seu porquê. Por quê, Cadu? Porque na hora do desafio, e ele virá, quem trabalha com vendas sabe que todo dia você desmotiva, todo dia você tem um percalço. Quem trabalha com vendas de verdade vive numa montanha russa de emoções.
Você sai de uma venda motivada, você sai de uma venda desmotivada, você sai de uma venda entusiasmada, você vai para outra, você desmotiva. A montanha-russa emocional que a maioria das pessoas vive aqui dentro do mundo das vendas, muitas vezes é cruel, muitas vezes machuca a gente. E a única coisa que faz com que essas pessoas persistam neste universo é o propósito. É a clareza do porquê você está fazendo isso. Por que que você vai se sacrificar? Por que que você vai superar os obstáculos? Por quê? Então, primeira coisa, qual é o seu propósito? Se você não tem isso definido, pelo amor dos meus filhinhos, defina-o o quanto antes, tá? E visão, Cadu, qual que é a diferença de visão e propósito? A propósito é por quê? A visão é para onde? Onde você pretende estar daqui 1, 2, 3, 5 anos fazendo aquilo que você faz? E a visão ela é importante porque a visão ela te dá também clareza do motivo pelo qual você está se esforçando hoje. Você consegue ter clareza que o motivo pelo qual você está se esforçando hoje é porque daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos você quer estar em outro lugar. Um empreendedor sem uma visão, sem uma convicção e sem uma materialização de onde ele quer chegar, ele é como se fosse um barco à deriva. Ele não tem clareza do ponto de chegada. Você tem que ter clareza do seu ponto de chegada. Daqui 5 anos, onde você quer estar na Hive? A Hive tem uma visão clara. Daqui 5 anos, nós vamos ter 5 milhões de clientes no nosso negócio. Qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Onde você quer estar daqui 5 anos? E isso tudo, essa visão e esse propósito é o que vai ajudar com que vendedores comuns se tornem verdadeiros construtores de legado. Se você quiser construir um legado, se você quiser mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, se você quiser construir algo diferente, sabe, romper com o previsível, quanto maior o seu propósito, quanto mais clara a sua visão, quanto mais você se dirigir a eles e se sustentar por eles, mais você vai estar perto de construir o seu legado. Então, você está vendendo só para ganhar uma comissãozinha na Hive ou você está construindo algo com essa história toda? Percebe que existe uma diferença? Por mais tênue que ela seja, por mais subjetiva que possa parecer, essas são respostas que você precisa ter na ponta da língua. Porque sim, essa conexão emocional com o seu propósito e com a sua visão, elas são indispensáveis para que você possa se manter firme no seu caminho. Então, vender não é só trocar produto por dinheiro. Vender é transferir convicção. Vender é você conseguir transferir a sua convicção para as outras pessoas através das suas ações, através do seu processo, através das suas atitudes, através do seu exemplo. É tão bom quando você encontra um vendedor que é convicto naquilo que ele está vendendo, naquilo que ele está fazendo. Você fala, você não tem dúvida de que ele crê naquilo que ele está fazendo. E isso alimenta dentro de qualquer cliente, no mínimo, segurança naquilo que ele está comprando. No mínimo, segurança naquela pessoa que está te atendendo. Não é tão bom quando você enxerga nos olhares de um médico a convicção daquilo que ele está falando, daquilo que ele está fazendo quando você é atendida no consultório? Não é diferente de um médico que você sabe que está lá meio que só para te atender rapidão e já encontrar o outro, e já ir para o outro, e já ir para o outro. Não é tão bom quando você vai para um mecânico deixar o seu carro e ele fala com você com paixão. E aí ele fala para ele investiga o seu carro e ele cuida. Não é bom quando você encontra uma babá que fala com tanta paixão sobre filhos, sobre crianças,
E você não se sente muito mais segura ao entregar sua pedra preciosa para que seja cuidada. Isso é venda. Isso não é outra coisa senão vendas. Como você está sendo o seu vendedor no seu dia a dia em relação a propósito e visão? Percebe a diferença? Percebe o quanto é importante, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? Para você poder começar a ter isso dentro do seu dia a dia, tá? E eu queria que, claro, acho que a primeira tarefa de casa hoje é, se eu falei nesses primeiros 10 minutos aqui um monte de groselha aos seus ouvidos, você precisa parar para pensar, né? Parar para refletir a respeito de propósito, de visão, de objetivo, de meta, de assuntos que muitas vezes fogem ao nosso, ao nosso controle ou à nossa percepção, porque a gente está tão focado em produzir, às vezes, a gente está tão focado em falar, em ir vender, em ir prospectar, em ir fazer um stories, em ir fazer um reels, em ir fazer não sei o que lá, que a gente esquece de olhar para dentro. É importante que você separe um período para você poder refletir a respeito de propósito e visão, do porquê e do para onde, tá? Então, primeiro ponto e primeira dica, você precisa ter clareza interna sobre o seu porquê, sobre sua visão. Você quer dar uma vida melhor para seus filhos? Esse é o seu porquê? Você quer empreender com algo que tenha um impacto real na saúde das pessoas? Esse é o seu porquê? Se esse é o seu porquê, para onde é o seu para onde? Ah, se eu quero empreender com algo que tem impacto real na saúde das pessoas, eu quero que daqui 5 anos eu tenha uma carteira de clientes ativa de, sei lá, 1.000 clientes. Essa é a minha visão. Construir uma carteira de cliente de mil clientes ativos daqui 5 anos, por exemplo. Mas isso tem que estar claro, isso tem que estar escrito. Isso tem que virar um quadro na parede do seu escritório. É isso que vai te drivar, é isso que vai te conduzir. Então, clareza, tá? Segunda dica, você precisa fazer com que esse propósito e essa visão esteja alinhada com a marca e com o produto que vocês representam. Porque se o seu propósito ou visão está desalinhado com o que a Hive quer entregar no mercado, vai haver algum conflito. E aí você começa a enxergar por que às vezes as pessoas são tão infelizes fazendo aquilo que elas fazem. Porque o propósito dela, o que ela gostaria para a vida, não encaixa com o que ela faz no dia a dia. Aquilo que você gostaria de construir, o seu legado, a sua visão, o seu propósito, quando não está alinhada com a sua atividade, é um martírio. Todo dia você acorda com o saco cheio. Eu estava assim na minha advocacia há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Eu acordava todo dia já bufando. Eu já acordava estressado, já acordava desmotivado. Por quê? Porque a minha atividade que eu estava desempenhando da advocacia naquele momento não me dava o gás que eu precisava para correr atrás dos meus sonhos. Eu tinha clareza de que aquele caminho que eu estava percorrendo não ia me ajudar a concretizar aqueles objetivos e aquelas minhas visões. Então, quando você não tem essas duas coisas unificadas, uma hora perde o tesão. Uma hora você começa a se questionar. E aí vem a desmotivação, aí vem o desânimo, aí vem a procrastinação, aí vem um monte de coisa e você não sabe por quê. E o porquê é porque você não consegue mais enxergar que isso aqui vai te levar onde você quer chegar. Então, se o seu propósito e a sua visão estão alinhadas com o que a raiva é, com o que a raiva entrega, com o que a raiva oferece para o mercado, com o que a raiva oferece para você. Se você, por exemplo, tem o seu propósito alinhado com saúde, com bem-estar, não precisa ser um propósito, pode ter alguns, né? Mas se você está alinhada com isso, cara, como que a raiva não toca o seu coração? E aí, quando tem esse touch, sabe? Quando tem esse encaixe perfeito, aí é muito difícil que você olhe para o lado. Aí você encontrou o conceito de chave e fechadura. Aí é só trabalhar. Basicamente é só trabalhar. E aí você vai trabalhar feliz. Você vai produzir com alegria. Você vai viver uma vida com muito mais sentido. Porque você acorda todo dia sabendo por que e para onde você quer ir, com a ferramenta certa.
no caminho gostoso, no caminho que te dá prazer, no caminho que você fala, cara, tá super alinhado, os planetas se alinharam na minha vida. Eu digo isso de maneira categórica para vocês. Eu tô com os meus planetas alinhados. Eu amo a Hive. Para mim, a Hive, ela é o veículo certo para atingir os meus objetivos. Independente de quais sejam os meus ou os seus, não importa. Eu tenho clareza, convicção de que é a Hive que vai me levar lá. Você tem essa clareza? Você já decidiu por isso? Você consegue enxergar os elementos do propósito da raiva, do que a raiva é, em alinhamento com aquilo que você quer, com o seu propósito, com os seus valores? Então, quando há esse alinhamento, tanto em relação à marca quanto em relação aos produtos, o trabalho fica muito mais fácil. Você sai do piloto automático e passa a transmitir mais convicção, passa a transmitir mais paixão, tá? Terceira dica, gente. É importante que no seu dia a dia você também, dentro daquele trabalho micro que você desempenha, por exemplo, de vender nimbus, tá? Que você se conecte com o propósito do seu cliente. E o que que é qual é o propósito do seu cliente? Não sei, você tem que descobrir. Às vezes o propósito do seu cliente com aquele produto específico, a sua marca, com você, é melhorar a qualidade do sono. Às vezes é reduzir o estresse, reduzir a ansiedade. Às vezes enfim, conseguir embalar melhor, porque ele até dorme bem, mas demora para dormir. Qual é a dor que está incomodando? Às vezes o propósito naquele micro que você está fazendo, em toda pequena ação, deve existir um porquê. Em toda pequena ação, em toda pequena, sempre existe uma solução para algo. E essa solução, obviamente, ela só existe porque existe algo que precisa ser solucionado. O que que é esse algo? Essa dor é o propósito do cliente naquele momento. Então, quando você descobre o propósito dele naquele momento, para aquela situação, para aquela circunstância, a venda sai muito mais fácil. E aí é importantíssimo que você fale sobre esse propósito, que você fale sobre essa dor, que você mencione, que você aponte e que você possa se conectar com esse propósito real desse seu cliente, de mostrar para ele que você não vende por vender. Quando o seu cliente enxerga que você não vende por vender, mas sim para entender a dor e atender o que ele sonha, o que ele almeja, o objetivo, a necessidade, muda o jogo completamente dos seus resultados em vendas. Então, conectar-se com o propósito do cliente, de tal forma com que ele sinta, através do seu dia a dia, que você não está lá para vender, você está lá para entregar o propósito dele. Isso muda o jogo. Muda o jogo ele te enxergar como uma pessoa que quer ajudar a solucionar, que quer ajudar a resolver, que vai atender a necessidade, e não uma pessoa que só vai vender um produto, tá? Outra dica, além de você se conectar com o propósito, você também vai aprender e vai perceber a partir desses conceitos que aí fica fácil você transferir a visão da raiva do produto para aquele propósito dele. Então, se ele tem dor nas juntas e isso incomoda, porque todo dia ele tem que tomar um analgésico, todo dia ele tem que tomar um anti-inflamatório, e isso está doendo. E você mostra para ele que você tem uma solução, mas que mais do que isso, você quer ajudar essa pessoa e que você vai acompanhar essa pessoa. Você não quer só entregar um produto, você quer mudar a vida dela. E ela se conecta com esse propósito. A partir desse momento, é importante que você mostre para ela o avanço que daqui 1, 3, 6 meses, a visão de utilização do nosso colágeno tipo 2, o Bioflex, como é que essa pessoa pode estar com o uso crônico desse produto, transferir a visão, o futuro. Como você pode estar usando o colágeno da Hive por 6 meses? Como que vai estar o seu organismo se você começar a cuidar hoje da sua imunidade?
Imagine se hoje, usando o nosso imuno, daqui 6 meses, como vai estar a sua imunidade, como vai estar a sua saúde. Imagine se hoje, começando a consumir creatina. Todos nós sabemos que a creatina é um produto de uso crônico, tem que usar todos os dias. Não é um produto que dá um resultado na hora. Mas imagine se daqui 6 meses, usando creatina da Hive todo santo dia, 5 gramas por dia. É importante que você aprenda também a usar a visão daquilo que você está oferecendo a seu favor. Então perceba que tem a visão nossa, do que a gente quer, de propósito nosso, mas a cada ação existe uma visão, a cada ação existe um pequeno propósito micro que está escondido por trás daquilo. E que se você consegue pegar esses conceitos e enfiar dentro das suas vendas, isso tem um poder muito grande em gerar conexão emocional com a marca, em gerar conexão emocional com você. Não é só o meu produto tem X gramas de não sei o que lá, 4 miligramas, 4G, 8 não sei o que lá, tem fibras, tem minerais e você vai ser muito feliz. Legal, mas isso qualquer um faz. Daqui a pouco vai ter inteligência artificial fazendo isso, você não vai nem existir mais nesse mundo. Não vai nem ter por que existir mais você. Se a raiva, para pra pensar, para fazer isso, a raiva compra uma inteligência artificial para fazer. Se for para fazer isso, por que que a gente vai pagar 20% para cada cliente que você vende? Para fazer isso daqui a pouco, gente. Vai ter robô fazendo isso. Agora, a conexão emocional, o robô nunca vai fazer. Nunca. Alguém que vai conseguir ouvir com empatia, alguém que vai se conectar com a dor. Um robô nunca vai conseguir se conectar emocionalmente com a gente. Como é que você está se diferenciando? Nas suas redes sociais. Você está falando sobre as dores, você está conseguindo se conectar com as pessoas sobre as dores que elas estão passando dentro do seu propósito, dentro da sua visão, dentro do seu trabalho, dentro daquilo que te move, dentro daquilo que te motiva. Você está conseguindo transferir isso? Eu sei que hoje o treinamento aqui ele está muito, né, emocional, muito subjetivo, muito lúdico, mas é real. Você tem que ter aquela sensação de que quando você fala de raiva, as pessoas prestam atenção, sabe? Sabe, quando você fala de abre para boca falar de raiva, as pessoas, né? É o líder quando fala, ele consegue chamar a atenção dos seus pares. Quando você fala de raiva, as pessoas prestam atenção naquilo que você está falando. Você consegue ter esse tipo de conexão. Então, aprenda a transferir a visão para as pessoas, tá? Então, vamos lá. Importante que todo dia você lembre o seu porquê. Você já entendeu isso? Recomendo que você compartilhe a sua história, o seu propósito nas suas redes sociais. Não tenha vergonha de compartilhar. Não tenha vergonha de falar disso. Agora, além de você falar do seu propósito, da sua visão, gente, a visão da Hive está no nosso slide. Você tem que compartilhar a sua. Se a Hive compartilha a visão dela, imagina você. É importante que você compartilhe a sua visão. É importante que você compartilhe com as pessoas o porquê que você faz isso. Até, sei lá, às vezes algumas pessoas me procuram, né? Cadu, mas meu marido não me apoia. Cadu, mas minha esposa não me apoia. Cadu, mas minha família não me apoia. Gente, você já compartilhou o seu propósito com a sua família? Com o seu marido, com a sua esposa? Eles sabem o porquê que você faz raiva? Porque às vezes tá faltando essa conexão emocional das pessoas que estão em volta de você para falar, é por isso, não é só para ganhar um dinheirinho e pagar a conta de água e fazer a unha. Não. É muito. Não que isso seja. Que eu queira desmerecer isso. Não é isso. Mas ele precisa. E se for isso, tudo bem, que seja isso. Mas coloque isso dentro de um pacote de forma que isso seja realmente relevante. Porque se é relevante, quem te ama não vai deixar de te apoiar. Ou minimamente não vai te jogar banho de água fria. Só que se nem você sabe o seu propósito, como é que as pessoas vão te apoiar? Se nem você sabe o porquê que está fazendo o que você faz. Se você não consegue mostrar isso para o seu cliente, que o seu produto é um veículo, a raiva é um veículo. Se você é um afiliado Pro e está aqui, desculpa, fazer um parênteses para afiliado Pro, isso serve identicamente quando você vai prospectar alguém para poder apresentar o programa afiliado.
É a mesma coisa. Vender é tudo igual. Vender produto e vender negócio é a mesma coisa, é o mesmo processo. A diferença é o que você está vendendo. É o como você vai vender, mas o processo é o mesmo. A ideia é a mesma. Os conceitos são os mesmos. É só você adaptar isso a uma outra realidade, a um outro produto, a um outro objetivo, tá? Então, nas redes sociais, fale sobre isso, fale sobre as dores, conecte-se com os propósitos de quem está te ouvindo nas suas redes sociais, tá? Importante, não é para vender o produto, é para vender o resultado, é para vender a solução, é para vender a visão e muito mais do que vender o ingrediente. Não que o ingrediente não seja importante, tá? E por fim, gente, é... não seja aquela pessoa sem sal, sabe? Quando você for falar de raiva, é- é- coloca o manto da alegria, da paixão, sabe, na palavra. E você não precisa ser alguém que você não é. A sua melhor versão eu quero. Eu quero que você, ao falar de raiva, você consiga contagiar pela sua alegria. E não é só raiva, não, cara. Tudo que você vai fazer na sua vida, essa dose de alegria, essa dose de paixão, tá faltando muito num mundo que tá muito monocromático. O mundo aí fora tá monocromático, tá chato, tá piegas, tá começo, não tá, sabe, um negócio meio quadradinho. Bota um pouco de cor nessa porra, entendeu? Bota um pouco de cor nesse negócio. A gente tá muito monocromático, a gente tá muito quadradão. Vai ser feliz, porra. Entendeu? Vai fazer aquilo que você gosta. Vai falar pras pessoas, foda-se o que os outros pensam. Vai botar sua cor no negócio, meu. Vai, sabe? Se rasga, se redesenha. Vai chorar, vai rir, vai ter amor naquilo que você tá fazendo. Se expanda, sabe? Vai pra rede social e conversa, fala com as pessoas, liga, sai da zona de conforto, pega a mão no telefone de uma vez por todas e liga pra todo mundo, porra. Fala dos seus produtos, tá bom? Para de se importar muito com o que os outros pensam, porque ninguém tá pensando em você, porra nenhuma, ninguém tá nem lembrando que você existe. Isso aí tá dentro da sua cabeça. Você acha que você é importante pra cacete? É nada, eu não sou, ninguém é. A gente é importante pros nossos filhos ali, pros nossos pais, e mesmo assim nossos filhos estão com tanta coisa na cabeça, não tá nem aí pra nós. Meus filhos estão lá na escolinha agora, estão só brincando, comendo terra, vai voltar com verme. Tá nem aí pro meu pai. Meus filhos, meu filho, não estão pensando em mim agora, estão na escolinha. A gente acha que o mundo tá girando em torno da gente e os outros 8 bilhões de pessoas não estão nem aí pra quem é Cadu Pimentel. Por isso que a gente tem que fazer o nosso melhor, cara. A gente tem que dar os nossos pulos, a gente tem que colocar cor na nossa vida, porque é a nossa vida, quem dorme no nosso travesseiro somos nós. Vai ser feliz, porra. Bota propósito na ponta da chuteira, sabe? Bota essa visão pra fora, sabe? Vai falar, vai compartilhar, tá bom? É isso. Vender com propósito. Fechou? Bem, vou parar a gravação aqui e eu vou passar a bola para as nossas divas. Peraí.